Bom, gente, motivo da videoaula de hoje aí é falar um pouquinho sobre threads em Delphi, tá? O que é, por que usar, tá? Quando usar, como usar ela de forma dinâmica, como usar uma vez só, duas threads, três threads, 8 threads, tá? Lembrando que cada thread ocupa um núcleo do processador, tá? Então é interessante saber, né, quantos núcleos tem, para poder não fazer bagunça aí. Senão, se eu tenho 8 threads e mando rodar 8 núcleos e mando rodar 16, eu estou jogando duas threads para cada núcleo. Então ele está atrapalhando ao invés de estar ajudando, tá? Então a ideia é ajudar, não atrapalhar. Uma coisa que eu quero lembrar antes de começar essa videoaula é o conceito de timer. Tá? Timer não é thread, tá? Então se vocês têm isso na cabeça, esqueçam, tá? Esqueçam, porque timer não é thread. Tá? Timer é parecido com uma thread, tá? Bem parecido. Na verdade, quando você joga o componente timer, cada intervalo daquele que você configura lá, por exemplo, de cada 1 segundo, ele para de processar. Ele usa o processador principal para, interrompe, faz o que está dentro da thread, do timer, e volta de novo. Então ele fica fazendo isso como se fosse um loop, tá? Mas de forma automática. Então timer não é thread. Thread é aquilo que você pode startar, parar, tá? Ele fica em outros núcleos do processador, não no processador principal. Tá? O exemplo que eu vou utilizar aqui é bem simplesinho, tá? Só vou inserir 20.000 registros no banco de dados aí. Eu vou fazer a soma de cada um deles linha a linha e atualizar num outro campo. Então eu também vou usar o conceito aqui que quase ninguém conhece. Quem conhece parece que não fala para as pessoas, ensina. É o conceito de critical section. A critical section é um conceito que temos de threads quando estamos trabalhando com concorrência de threads. Então temos um cursor de registros e temos 8 threads trabalhando sobre esse cursor. Então a gente precisa de concorrer. Então quando a gente trabalha com concorrência de threads, a gente usa critical section. Senão ele dá erro, porque duas threads não podem usar o mesmo registro ao mesmo tempo. Tá, ok? Ou não pode dar o next duas ao mesmo tempo, no mesmo exato minuto. Então voltando, então vamos lá. Aqui eu vou criar uma tabelinha aqui. Eu tenho ela criada, tá? Uma tabela vídeo aula que eu chamei. Então ela tem o ID, valor 1, valor 2, soma, situação da soma, data e hora e a thread que está executando. Thread 1, thread 2, etc. Tá? Então aqui eu fiz um cursorzinho aqui na SQL Server bem simples, só para ele inserir os 20.000 registros. Tá? Aqui eu vou limpar minha base para prever que não tenha nada aqui, que esteja limpinho. Ok? Então o objetivo não é isso aqui, é só aqui um exemplo. Então voltando, já está tudo pronto. Se eu for digitar todos os códigos aqui, vai dar muito trabalho. Tá? Tá aqui elas e eu vou mostrar. Aqui, primeiro eu vou mostrar executando o projeto. Tá? Então tá aqui, eu coloquei uma barra de progresso. Tá? Eu fiz o botão soma sem thread. Então a gente vai ver aqui. Utilizando uma única um modelo de threads sem ser critical section. Usando critical section e um botão para calcular o tempo. Tá? Então vamos ver aqui como isso vai funcionar o tempo, que relação ao tempo só usando sem a thread. Tá? Então, vamos compilar isso aqui. Então vamos aqui a soma sem thread. Aqui eu não coloquei barra de progresso, tá? Só coloquei na thread para mostrar como funciona o synchronize de uma thread. Tá? Fica muito mais lento usando synchronize, deixa a coisa toda muito lenta, tá? Terminou, tá? Poxa, a gente sumiu. Calcular o tempo. Então ele levou 23 segundos aqui
para somar os 20.000 registros. Bom, sem a thread, só usando o processador principal. Sabe que quando eu clico aqui, eu não consigo fazer nada, tá? Ó, ele trava todos os meus botões, tá? Porque está usando o processador principal aqui. Tá? Vou cancelar isso. Então vamos limpar a base novamente. Tá? E aqui eu vou tirar o synchronize dele. Depois eu mostro com ele rodando o synchronize. Então vamos fazer utilizando aqui, tá, duas threads. Tá? Então vamos lá. Então, a soma foi concluída. Tá? Tempo diminui pela metade. Tá? Então em 8 segundos o tempo que levou para processar com duas threads. Ok? Vamos aumentar isso aqui para 8 threads, que é o máximo que eu coloquei aqui. Então, vou limpar a base de novo. Então, vamos calcular utilizando as threads. Então tem 8 threads trabalhando. Vamos ver se vai dar uma melhora em performance. Olha os meus processadores trabalhando, todos eles. Tá? Então observe que o tempo continua o mesmo. Diminuiu os décimos aqui. Tá? Eu já vou explicar por que depois. Vamos limpar a base. Então, vou limpar a base aqui. Vamos usar agora Critical Section com duas threads. Foi concluído. Ó, já diminuiu para 7 segundos, tá? Em duas threads. Agora vamos usar o com 8 threads para ver como vai ficar isso aqui. Usando Critical Section. Então o tempo foi de 5 segundos. Tá? Então observe que quando usando normal, 8 threads de forma normal, ele manteve o tempo. Usando Critical Section ele melhorou o tempo. Tá? Uma coisa interessante vou mostrar aqui, vou colocar aqui, é que quando ele está executando eu consigo mexer em tudo, tá? Não trava nada, ok? Dando dois threads, 8 segundos. Bom, e agora vamos mostrar o Synchronize. Deixa eu limpar aqui. Vamos ativar o Synchronize aqui, para vocês verem aí. Eu já vou explicar os códigos aqui, tá? Então eu vou colocar uma só, senão demora muito. Utilizando uma thread, olha lá. Tá, então eu consigo trabalhar, tá? Consigo clicar em outros botões, ó. Consigo calcular o tempo que levou até agora, ó, tá? E ao mesmo tempo que ele continua executando. Foi concluída, tá? Calcular o tempo levou mais tempo ainda, 22 segundos, ok? Se eu fazer isso com duas threads, usando Synchronize, vai ficar mais lento. Observe só, em vez de melhorar, ele vai ficar pior. Deixa eu fechar o programa aqui que eu não fiz para ele voltar do zero. Então aqui, ó, vou usar aí, não, duas threads, usando Synchronize. Ele fugiu do conceito aqui. A ideia é que ele aumentou o tempo, em vez de ser 8 segundos, ficou 9. A ideia é que usando o Synchronize, o conceito de Synchronize, ele fugiu um pouco. Vamos ver aqui. De 8 threads.
ele chegou no final e voltou para cá. O 5, nesse caso aqui, ele até foi bem. A teoria é o seguinte: quando a gente utiliza Synchronize, tá? Ele faz as outras threads parar para atualizar aqui o barra de progresso no caso. Então ele vai ficar parando toda hora para atualizar. Então, ele para aqui, atualiza lá, depois volta, para, atualiza e volta. Mas aqui ele fez muito rápido isso. Então, eu acho que por ter pouco registro também. Se eu colocar 100 mil registros, aí sim eu sinto a diferença aí. Tá? Aí eu já fiz o teste e realmente sente a diferença mesmo. Tá? Então vamos mostrar aqui agora os códigos, tá, do que eu fiz aqui. Então o que eu fiz? Eu coloquei um Dell Connection, não vou mostrar aqui, a ideia não é não mostrar como conecta, né? Mas todo mundo sabe aí, dá 2 cliques em cima e configurar lá. O que é o registro, eu já coloquei o select aqui dentro, tá? Então tá aí, bem simplesinho. Para calcular o tempo também é bem simplesinho, é o máximo da hora soma menos o mínimo da hora soma, tá? O update também eu fiz tudo em cima de parâmetro porque eu usei a função prepared, tá? Então tem que setar tudo em cima de parâmetro. Aí eu seto propriedade prepared true. O que isso acontece? Ele não fica remontando o select toda hora, o SQL toda hora. Ele remonta uma vez só, salva e fica só executando, só mudando os parâmetros. É muito mais rápido do que ficar montando o select toda hora. O select não, o update toda hora. Tá, então chega de blá blá blá. É o que todos vocês já sabem. Vamos para a parte, o código sem thread. Tá, então mostrei o cursor como Hourglass, abro o registro e coloquei SQL White. Tá? Põe no primeiro registro, que é muito simples, né? Faço um while até que eu quero o registro seja o final e vou preencher os parâmetros e executa SQL. E dou next. É muito simples isso, né? Não tem segredo nenhum aqui, tá? Agora utilizando uma thread, aí sim já começa um pouquinho mais de conceito, tá? Para fazer com thread dinâmica, eu tenho que fazer uma lista. Eu não posso colocar, não sei quantas threads vai ter, então não posso colocar variáveis. Então tem que fazer uma lista de threads, tá? Um contador, um i para poder fazer o for, tá? Então mudo o cursor, seto um contador e crio a nossa lista, uma lista comum de objetos. Tá? Então faço o for para ele criar todas as threads, tá? Então quando faço threads.add, tá? O que vinha dentro seria o ponteiro, né? Que no caso aqui é a instância de como se cria uma thread, está aqui dentro, tá? Eu vou mostrar porque eu estou passando esse parâmetro aqui no create, tá? Então depois disso eu ponho faço um cache com thsoma, né? O nome, thsoma é o nome da minha thread de soma aqui, isso aqui, tá? Seta a prioridade como normal e mudo o procedimento onTerminate, o evento onTerminate, eu seto ele para uma procedure local, tá? Para me saber quando que essa thread terminou. Coloco em SQLite, cursor e dou um resumo em todas as threads, tá? Depois eu posso limpar a lista tranquilo, tá? Para fazer isso, para conseguir fazer essa operação, observe que eu tenho o contador aqui, tá? E o terminado aqui é por ser terminado. Ela tem que ter esse parâmetro aqui, tá? Sender to object, que ela vai passar esse objeto seria a thread, tá, ok? Então como que ela ficou? Então incrementa o contador, tá? Se o contador for igual ao número de threads, quer dizer que todas as threads que eu startei já foi terminada. Então eu desativo o cursor, volta em normal, restarto o contador e mostro uma mensagem na tela. Só para isso, tá ok?
Agora vamos ver a thread soma. Então, como ficou a thread soma? Então a thread soma, eu encapsulei todos os objetos, tá? Então pode encapsular. Eu usei uma conexão aqui dentro, quero update, quero registro, tá? Eu criei eles aqui. Observe que tem até um procedimento prepara objetos, tá? Esse protect execute, né? Esse procedimento execute que vem aqui, ele cria sozinho, tá? Para criar uma thread é file new order delf files thread object, tá? Então você dá um nome aqui para ela e ela cria aqui, tá? Ela vem até com a informação aqui, tá? Já vi com execute aqui, então esse é o esqueleto dela, tá? Então eu crio um constructor que não vem, tá? Então public constructor, não create, passo e recebo a thread que eu estou executando para salvar lá no banco de dados, tá? Então a thread 1, thread 2, eu criei a thread 1, criei a thread 2, thread 3, etc. Então eu crio uma variável local, tá? Privada, para setar esse parâmetro aqui. Então quando eu create, eu chamo inheriteds. Esse true aqui quer dizer o seguinte: quando eu rodar o create, você já executa também. Então, quando terminar o create, ele já vai para o execute. Quando você passa true, isso não acontece. Então, ele cria e fica parado. Quando você dá o resumo, que ele entra no execute. Se eu setar esse parâmetro como falso, quando ele terminar aqui, ele já vai entrar no execute automaticamente. Nesse caso, eu não quero isso. Tá? Eu digo que o free terminate é true. O que é o free terminate? É para ela se autodestruir. Então, quando ela terminar de rodar o execute, ela se autodestrói. Eu seto o parâmetro que eu recebi e preparo os objetos. Como que eu preparo os objetos? É simples, tá? Então conexão, ele cria ele. Eu seto connection string. Então, esse connection string é o que fica aqui dentro. Se eu abrir aqui, é isso aqui, tudo, tá? Desativo o login prompt, cria os registros e seto connection nele ou conexão. Mesma coisa no update, tá? Aqui eu preparo o select do registro, tá? E preparo o select, quer dizer, o update do quero update, tá? Digo que eu preparo de true, tá? Eu já vou explicar mais alguns conceitos aqui. Então daí eu chamo o resume lá, que ele vai entrar aqui dentro. Como que ele vai fazer isso, né? Então eu faço o while, não quero a mesma coisa lá do outro lado, tá? E chama lá, você observa que está diferente um pouquinho esse update do que está do outro lado lá. Por quê? Porque se eu não fizer isso nesse end aqui, né? Eu tenho 8 threads rodando sobre os mesmos registros. Então eu vou ter 20.000 registros em cada thread e cada uma vai estar rodando em cima dos mesmos coisas, né? Ele vai estar atualizando a mesma coisa. Então na hora que ele rodar o update lá, vai ser de 1 para as 8 threads. Tá? Isso não pode, senão não adianta nada, né? Tem que fazer cada uma trabalhar de forma independente. Tá ok? Como que eu faço isso? Usando esse end, tá? Então end, a situação da ação foi diferente da que eu estou fazendo agora, tá? E eu uso esse if aqui, tá? Então eu seto o mesmo parâmetro aqui, tá? E se o resultado desse SQL que eu fiz for zero, quer dizer, se na hora que eu rodei o update ele não atualizou nenhum registro, eu dou um pulo no cursor. Então move by. Então esse cursor começa com 100, depois ele vai incrementando 200, 300, 400, até ele achar alguém que ele consiga atualizar. Na hora que ele conseguir atualizar, ele vai pro next e vai embora. Tá ok? E aqui o synchronize é o seguinte, ele precisa de ser um procedimento, tá? Você pode fazer de duas formas isso, ou criando a procedure aqui, dessa forma que eu fiz, ou você cria, vai lá em cima mesmo, cria um procedure, e aqui só passa o nome dela, tá? No caso aqui eu preferi fazer assim. Então você dá um use lá do form, tá? E dá um step it aqui, ok? Então ele vai ficar sincronizando com a tela. Então essa ficou minha thread soma aí.
É bem simples, viu que não tem segredo nenhum para fazer uma thread. Tá aqui o use da Unity 1, tá? Agora vamos fazer, vou mostrar aqui como que eu fiz utilizando o Critical Section, tá? Então aqui é um pouco diferente. Então eu mudei o cursor, tá? Então eu criei uma única thread só, que é a master, tá? Que vai ser a mãe das filhas aqui, tá? Passei a quantidade de threads lá para o parâmetro que vai ser criado, que vai ser a quantidade de threads filhas que vai ser criado. Digo a prioridade, falo que o terminado da master é uma procedura mais ou menos parecida com essa, só que não tem contador, porque é uma única só, tá? E executei ela. Tá? Então como que eu criei essa master? Já é um pouquinho diferente, porque ela vai ser trabalhar com concorrência. Então, da mesma forma encapsulei os objetos, mas dessa forma aqui eu só preciso do conexão e do carry registros, tá? Não preciso do update aqui, que é só ponteiros de registros aqui nessa thread, tá? Então eu também tenho uma procedure terminado para instanciar quando os filhos vão ser terminados, um contador, tá? E uma variável local aqui para mostrar, receber a quantidade de threads que eu recebo no constructor, tá? Também tenho preparo objetos, mesma forma. Então tem o constructor, né? Tenho essa função, que é a função muito importante, tá? Ela vai startar todas as threads de forma que elas concorram entre si, tá? Então eu passo um array de threads e passo o tempo dela, tá? Minha variável que é o registro, como eu vou acessar ela da thread filha, eu tenho que virar ela, fazer ela virar global, tá? Então eu dei use na thread filha, ok? No create, eu crio um true aqui também, tá? Para ela não startar assim que eu criar. Então, seto o parâmetro lá. Então, falo que o free terminate dessa vez aqui eu falei que era true, né? Free terminate aqui eu quero que ela não se autodestrua. Porque se é assim, porque quando eu faço isso aqui, tá? Pode ser que ela caia fora. Então, se ela destruir essa thread aqui, ferrou as filhas, né? Eu não quero que ela se destrua, eu quero destruir ela. Então, preparo objetos, tá? E seto o contador. Então, indo para objetos é a mesma coisa, porém eu só monto o select dos registros, tá? Então, quando ele entra no execute, tá? Então o que eu faço? Eu também faço a mesma coisa, crio a lista de threads, que vai ser a thread os filhos, crio uma array, tá, de thread, e um i aqui para o inteiro para me contar aqui, tá? Então esse setLength ele seta o tamanho do array, ele recebe o array e o tamanho dela, que seria a quantidade de threads que vai ter, tá? Eu poderia aqui fazer o -1, né? Tá? Então certo seria fazer -1, porque ele começa do zero, tá? Cria a lista de threads, que nem eu fiz lá na primeira, tá? Vou adicionar a mesma coisa, thread filho, o create, seta a prioridade, seto o eventual terminate por terminado aqui local, tá? E eu vou adicionando a minha array, tá? Então th filho, tá? O castzinho aqui com a lista, tudo bonitinho, tá? E chama a função wait for multiple threads. Esse wait for multiple threads é o seguinte, ele vai, eu poderia até fazer, diga que ele termina sozinho, tá? Porque se eu traduzindo isso aqui, aguarde enquanto múltiplas threads são executadas, mais ou menos isso que está escrito essa função aqui. Por que isso? Em tempo infinito, então fica aguardando até que elas todas acabem, tá? Então quando ele entrar aqui, tá? Então tem a função aqui,
tá? Eu vou deixar até olhando aqui, vocês podem pausar o vídeo e copiar ela. Tá? Como que ela funciona? Ela pega o handler de todas as threads, tá? Então aqui, e ela recebe, ó, wait, isso aqui é uma função do Delphi, tá? Wait for multiple objects. Então aguarde por múltiplos objetos. Quais objetos? Tá? Então esse parâmetro aqui, eu não lembro o que que é. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É um contador cardeal, não sei, tá? O segundo parâmetro, que é os handlers, ele passa a posição da memória, quando coloca um arroba aqui na frente, a posição da memória, tá? Ele passa true, então aguarde todas, tá? B white tal, aguarde todas. Por quanto tempo? Em tempo infinito, tá? Timeout que passa infinito lá para dentro. Então não é complicada, não é só uns códigos assim que a gente não está acostumado a ver. Então, se eu debugar isso aqui, quando eu entrar aqui nesse result, ele vai parar. Então essa thread fica aguardando a execução dessas outras threads. Tá ok? É bem interessante isso. Então eu não precisaria, tá, se terminar, mas eu fiz para ficar bem claro aqui, tá? Eu quero até mostrar como que faz quando eu mesmo quero terminar a thread. Então ele vai incrementando o contador. Quando o contador for igual à quantidade de threads, eu self-terminate, eu destruo essa thread, ok? Mas essa função aqui não necessariamente precisaria existir, tá? Ele só está aguardando os outros objetos executarem. Por isso que ele passa aqui também o ponteiro, porque eu estou pegando o handler das threads, ó. Pegando todas elas, então passo o ponteiro, tá? Não estou nem trabalhando mais com variável, passando um ponteiro, a posição na memória, ok? O que mais que tem aqui de diferente? Ah, sim, o execute. Óbvio. O execute já mostrei. Tá tudo certinho aqui, tá? Já, bem simples aí. E agora thread filha. Então eu recebo a thread, certo? Update, qual é a thread 1, thread 2, mesma forma que isso nesta aqui. Conexão também para ela, encapsulado, certo? E um carry update. Eu não preciso mais dos registros, está lá fora, tá? Então, execute, create, também prepara objetos, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá, aqui eu tenho uma variável global. Essa variável vai se representar a critical section. Então ela se declara assim. Então o tipo dela é esse aqui, TRTL critical section, né? Eu dei um uses na thread master, que eu vou precisar usar o registro dela, certo? Então no create, aqui eu já mudei para false. Então quando ele criar, ele vai se chamar, tá, sozinho. Por que o false? Porque quando eu não estou dando resumo aqui, observe, tá? Que ele não dá resumo aqui. Então eu crio, não dou resumo, tá? Então ele vai entrar nessa função. Aí quando ele chamar aqui, ele vai começar a executar as truques. Por isso que ela está false. Então ela assim acaba sozinha. Então seta o parâmetro lá. Prepara os objetos. Prepara os objetos é a mesma coisa, tá? Só que somente por update. E no execute, em vez de usar o while, eu usei o repeat, tá? Então o repeat até que essa instrução seja verdadeira, é assim que funciona. Então vai ficar repetindo até que isso aqui seja verdade. Quando isso aqui vai ser verdade? Quando ele atingir o último registro. É off, end of file, tá? Se não for o último registro, tá? Se eu ainda estou no meio do caminho, aí eu entro no critical section, tá? Então ativo ele e passo a variável para lá, tá? Aí eu pego o ID do meu registro, faço a soma e ponho o cursor na próxima posição, tá? E limpo o critical section. O que é o critical section, gente? Quando ele entrar aqui, ele vai dizer às outras threads: olha, eu estou usando esse cara. Então esse cara aqui, por exemplo, está sendo usado por mim. Então aguarde eu terminar de usar, tá? Então ele vai fazer isso aqui e as outras threads falam: tá bom, mestre, eu espero. Então ele vai esperar
essa thread terminar. Quando eu dar o leave, opa, acabou. Mas quando ela acabou, opa, beleza, já está no outro registro. Então não precisa nem ficar me preocupando, ele já vai entrar aqui no próximo registro, tudo bonitinho. Então essa é uma pauleira só. Tá, se for o último registro, dá um break. Então, ele cai fora daqui. E faz o update conforme a gente estava fazendo. Só que em vez de eu somar no cursor, eu pego da variável. Mesma coisa aqui no ID. Tá? Até que ele seja o último registro. Tá? Não tem mais. Ah, e aqui eu tenho que ir no finalzinho, né, dela, antes do último end, tá? Eu coloco initialization. Então eu jogo essa função aqui, initialization, né, initialize critical statement. Até que passo a variável e na hora de finalizar a mesma coisa. Tá? Finalization é que eu delete critical statement. Para tirar, apagar com critical statement. Tá ok? Tá vendo? É só isso. Tá? Observe que é muito simples. Tá? Não tem o único código mais chatinho é esse código aqui. Tá? Mas também não é nenhum bruxo assim depois que você entende ele direitinho. Tá? Então ele passa o contador, acho que certo deve ser quantos objetos eu tenho. Aqui, quando ele começa do zero aqui, então aqui ele deve reconhecer do máximo, né? Sem contar do zero, 1, 2, 3 e diante. Passo o ponteiro, eu passo que ele aguarde todos os objetos e o tempo. The word, tá? The word é esse estilo aqui, tá? Infinite, é por tempo ilimitado, até que elas acabem. E temos aí tudo, as threads funcionando de forma síncronas aí, uma conversando, uma esperando a outra, fazendo competições de threads, tá? Eu poderia dar muito mais exemplos aqui de como construir threads erradas, porém vai ficar muito tempo aqui se eu for fazer isso, tá? Esse estudo aqui de threads me levou uma semana e meia, tá? Para me concluir. Né, tive ajudas aí, claro, de pessoas muito boas em Delphi, a gente de discussões aí que levou tempo, profissionais aí muito influentes em Delphi, tá, para a gente chegar em uma conclusão final de como usar uma thread, né, porque tudo isso em cima de tempo, tudo procurando o melhor tempo possível. Então eu comecei com 8 segundos, aí fui diminuindo para 6, 5, né, 4 segundos. Eu fiz, para vocês terem uma ideia, eu cheguei a fazer nos testes vários carries desse aqui fora, tá? Então, tinha várias carries aqui e mandava para o parâmetro essas carries lá para dentro, tá? Eu não fazia do jeito que está aqui, bonitinho, tudo encapsulado, não, eu mandava as carries lá para dentro, usava tudo em cima de uma conexão só, então tudo ele estava ligado aqui em cima. Eu cheguei a fazer cursor, tá? Clone de cursor. Então, como que é um clone de cursor? Por exemplo, você declara uma variável aqui, clone, do tipo TADO carry, tá? Você cria ela, clone, recebe que eu não vou conectar ele em lugar nenhum, carry.create, eu faço um clone. Então, clone, eu passo o meu carry registros, por exemplo, tá? Eu passo um lt optimist aqui. Então isso aqui eu clonei o cursor, tá? Então eu não conectei ele em nenhum lugar, eu somente criei e clonei todos esses registros aqui. Então eu criei, então depois que eu abrir eu preciso de clonar, tá? Então o que eu faço quando eu tenho isso? Em vez de eu não posso dizer, em vez de eu tenho dois ponteiros, tá, na mesma posição de memória. Então eu tenho a memória, tá, com uns 20 mil registros no caso, e tenho dois ponteiros apontando para a mesma quantidade de registros. Tá? Então eu mandava esse clone
cada clone desse e mandava para uma thread. Então tinha 8 threads trabalhando, era um clone desse para cada thread. Então só que em posição diferente. O que eu fazia? Clone. Então para cada thread eu fazia isso. Move by 0. Então, primeira thread, por exemplo, se fosse a primeira. Aí na outra thread eu dividia isso. Aí eu mandava 100.000 registros, por exemplo, e vai dar 2.500 para 8 threads. Então ele movia para 12.500, a terceira thread para 25.000 e assim por diante. E todas as threads rodavam uma faixa de períodos. Tá? Fiz vários outros testes aqui também. Aí daí eu parei de mandar clone, eu comecei a mandar objetos de verdade. Porque esse move aí não é muito legal, porque ele demora um pouco. Tá? Então, a quantidade de registro fica demorando para fazer o clone. E entre outros inúmeros testes aí que eu fiz para chegar à conclusão, tá, com tudo isso, que esse jeito que está aqui, mesmo utilizando sem ser crítico, a melhor forma nesse caso aqui, utilizando o critical section, porque eu tenho duas threads. Tá? Digamos que seja dois executáveis fazendo a mesma coisa, eu não tenho como fazer isso, tá? Não dá para mim fazer o critical section em dois executáveis diferentes. Então, neste caso, como ficou aqui, é a menor forma, tá? Então ele faz o pulo de pouquinho em pouquinho, usando o end lá de diferença. Então aí eu posso fazer dois executáveis trabalhar juntos, tá? Que ele vai atualizar mais rápido. Ele vai ficar atualizando bem rapidinho aí. Não tem problema nenhum fazer isso do jeito que está aqui, tá? Então nesse caso, para 2, 3, 4, 5 executáveis trabalhar, a melhor forma é esse aqui, tá? Fazer um serviço do Windows, fazer um serviço para ficar atualizando isso. Então tudo isso, todas essas formas que, se não tem duas threads juntas, tá? Você consegue ter isso, vai ter como se fosse duas instâncias de executável, serviço ou DLL diferente no sistema, fazendo essas coisas. Então essa forma que está aqui, esse thread somos, clicando nesse botão, tá fazendo isso aqui, do jeito que ele está fazendo aqui. É claro que você pode usar uma única só, tá? Seria o ideal dessa forma. Agora, se eu estou em um executável que vai ter várias threads trabalhando, aí o ideal é usar o critical section, tá? Então, aí essa forma aqui é o mais rápido, ideal, tá? Segue os padrões de programação já a nível profissional, a nível sênior aí, tá? É assim que se faz. Só uma coisa, tá? Eu usei o DFXC2, mas em outros Delphis, para vocês fazerem, tem que tirar esse system ponto aqui, se for copiar. Tem que ser assim. Em todos eles, todos que tiver ponto, isso aqui pode ter. Aqui também não teria, só Adobe, tá? Não deve quiser implementou que nem para copiar o Java, eu acho, né? Tá ok? Isso é tudo aí. Tá? Qualquer dúvida sobre thread aí, conforme eu disse, eu estudei muito thread. Eu tenho, não sei se eu vou achar aqui fácil, mas eu tenho aí textos e de discussões. Daria para fazer até um artigo, um blog só sobre threads, tá? De todas as formas erradas e das formas certas de se fazer. A ideia aqui nesse vídeo era mostrar assim as formas erradas, mas vai ocupar muito tempo, tá? Então demorar muito para fazer. E vocês testem conforme eu falei, fora do que eu fiz aqui, inventem alguma forma de fazer thread, passar esses registros. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a entender Critical Section, eu não mandei Critical Section, eu não estava trabalhando nem com os registros aqui, eu estava criando variável. Então eu corria variável, quer dizer, uma string list, por exemplo, eu criava aí 100.000 linhas na string list, e daí na thread filho eu habilitava aqui o critical section, e excluía dessa lista de strings que eu criei com todos os IDs, ia deletando, ia anotando e assim por diante, tá?
Fica bom também, fica rápido, mas não precisa, tá? Pode fazer assim mesmo. Então, inventem aí como exercício outros tipos para até superar a minha velocidade. Aí, dependendo do computador de vocês, não é justo, né? O computador mais rápido e trafega dados mais rápido, então não é essa a ideia, a parte de potência do computador, a parte de como as threads vão trabalhar. Tá ok? Isso é tudo aí. Tá? E até a próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau.